Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho pra vocês, vou fazer o primeiro episódio do quadro Jornalismo em Foco, que vai ser basicamente mostrando um pouco da minha experiência com o jornalismo, contando no relato. E também falando um pouquinho como que funciona o jornalismo, para poder tirar essa dúvida de vocês, porque toda vez que eu converso com alguém, sempre alguém tem alguma dúvida relacionada, mas só para vocês conseguirem entender certinho, né? Peço que vocês deixem um gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem os sininhos, porque aqui nesse canal eu trago vídeos sobre a faculdade, meu dia a dia e um pouco do jornalismo, que no caso vai ser esse quadro aqui. Eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo, tentar falar com uma voz mais mansa, por causa do pessoal que tá dormindo lá em cima, por causa da minha família. Falando sobre as matérias cursadas até aqui, todas as matérias que eu fiz jornalismo, assim, na prática mesmo, as minhas matérias, as minhas reportagens, foi o jornalismo em rádio, plataformas de áudio, e foi também o jornal impresso diário, né, que no caso foi algo mais físico que a gente teve que produzir ao longo desse semestre. Então são duas matérias que eu tive separadas, né? O rádio foi no primeiro semestre, no começo desse ano, e aí eu tive as aulas separadas também, porque aí tinha o rádio prático e o rádio teórico. A gente tinha que entender um pouquinho da influência do rádio e tudo mais, entender também como que funciona no mundo de hoje, né? A gente também aprendeu um pouquinho sobre como cuidar da voz, sobre a história do rádio. É uma peça muito fundamental, porque para conseguir fazer o prático, exercer sua função, é necessário que você aprenda primeiro o teórico, entender um pouquinho dessa influência, porque que marcou toda uma geração. Os baby boomers, principalmente, foram os que foram mais marcados pela época do rádio. Eles não tinham muito acesso, porque a televisão, na verdade, não era muito democratizada. Tudo que tinha, e o mais barato que tinha, era o rádio a pilha. Na prática, a gente aprendeu um pouco sobre os gêneros jornalísticos dentro do rádio, como elaborar uma pauta. Antes de a gente fazer uma matéria, a gente faz a pauta para ver se vai dar tudo certo, se o editor-chefe aprova. Se não aprovar, ele derruba a nossa pauta e a gente não faz a matéria. E aí a gente aprendeu a fazer também um roteiro no rádio, porque é algo muito fundamental você roteirizar aquilo que você está falando, porque querendo ou não, você não vai conseguir guardar todas as informações dentro da cabeça, né? Você não vai saber desenrolar na hora, no improviso. Inclusive eu mostro aqui os roteiros que eu aprendi a fazer, só que esse daqui não foi o oficial do meu trabalho final, né? A gente basicamente teve que pegar a notícia do site. Eu peguei essa notícia aqui do G1, foi de quando uma mulher sofreu um acidente num parque aquático. Ela acabou sendo atingida na cabeça por uma estrutura metálica, aí foi parar no HC da Unicamp, o Hospital das Clínicas. E aí eu peguei a matéria e tudo mais, e aí dessa matéria aqui a gente tinha que elaborar um roteiro que tinha que ser completamente diferente, né, de forma autêntica e ser elaborada. Fica mais ou menos assim o roteiro. Aqui fica mais a nossa fala. Essa daqui é uma nota seca. A nota seca é o que a gente vai falando a notícia, só a notícia mesmo, não entra nenhuma entrevista, nenhuma fala de fora, nada. É só basicamente a gente anunciando aquilo lá. É algo rápido, curto, e é isso. Esse daqui foi o roteiro que eu guardo até agora, né? Meu primeiro roteiro, que foi descartado porque eu tive que fazer um outro. Agora no jornal impresso foi completamente ao contrário. O jornal impresso, a gente também teve aula teórica pra gente entender o contexto histórico, a história do jornalismo no geral, né, do impresso no Brasil, como que surgiu, como que eram as prensas, contexto político também por trás, como na verdade o jornalismo influenciou na época do regime militar. No impresso também a gente teve a parte mais prática, né, que a gente teve que elaborar um jornal de bairro. Eu já vou mostrar pra vocês, ficou muito legal, porém deu um trabalho da desgrama, muito surreal, sabe? Porque você vai experimentando tudo de tudo um pouco. Só o telejornalismo que eu não tive ainda, mas eu vou ter no próximo semestre. Então eu vou começar mostrando aqui o nosso jornal impresso. Ficou mais ou menos assim. A gente fez essa folha aqui, essa matéria aqui tá toda errada, né, na verdade. Eu vou mostrar aqui pra vocês com mais detalhes. Aqui está, né, moradores de Barão Geraldo denunciam crimes no local. Esse bairro aqui, esse distrito, na verdade, é lá de Campinas. E aí eu coloquei o depoimento de uma das minhas entrevistadas, que foi minha amiga, no caso. Tirei uma foto bem bonita para entrar na matéria da Avenida de Barão Geraldo, uma das avenidas movimentadas que acontecem os assaltos. O texto
assinado por mim. Texto bem extenso. Esse daqui também, né? Tanto que minha professora, ela até ficou surpresa. Ela nem acreditou que eu escrevi tudo isso. Esse daqui é outro entrevistado meu, tudo mais. Tá vendo? Teve um erro que depois eu corrigi na versão oficial, que ia ser corrigido pela professora. No caso seria: a gente está se sentindo muito vulnerável, tem muito assalto, furto. E aí o ponto devia estar pra fora. Na verdade não devia nem ter ponto, era depois das aspas teria que ser uma vírgula e o ressalta em letra minúscula. E aí eu dou uma corrigida depois, né? O meu professor, ele acabou disponibilizando pra gente. A gente foi tentando fazer pelo programa InDesign. Foi uma luta pra conseguir fazer essa matéria. Isso nem era pra ter acontecido, né? Isso só aconteceu por causa da minha insistência pra poder falar com a delegada também. E ela não quis atender, né? Porque, querendo ou não, o delegado quer proteger seu território e falar que tá tudo bem. Fui confrontando ela, mandando as perguntas pra ela, e ela foi respondendo tudo o que eu precisava pra pôr na notícia. Então, agora a gente vai pra minha matéria de rádio que eu fiz, que foi uma matéria muito legal também. Eu vou colocar o link na descrição aqui para vocês poderem acessar. Essa foi uma das minhas melhores matérias, né, em relação à turma, porque eu fiquei no top 4, né? Na verdade, eu fiquei na segunda posição dos melhores jornalistas de rádio da minha sala. Aqui está minha matéria no digitais, não sei se vocês conseguem ver. Paulínia tem a Avenida Juscelino Kubitschek revitalizada, que eu fiz. Secretaria de Trânsito realiza a reforma de uma das avenidas mais movimentadas da cidade. A Prefeitura de Paulínia reformou uma das principais avenidas da cidade, a Avenida Juscelino Kubitschek. A obra teve início em dezembro do ano de 2024, terminando no mês passado. No caso, isso daqui foi no meio do ano, né? Em maio, né, que acabou a obra. Então a mudança foi necessária devido ao alto fluxo de veículos de passeio e carga pesada, principalmente nos horários de pico. E esse daqui é o secretário de trânsito que eu entrevistei. E aí dá pra clicar aqui, ouvir certinho. E aqui foi a foto minha autoral. A Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria de Trânsito, revitalizou a Avenida Juscelino Kubitschek, localizada na cidade de Paulínia, interior do estado de São Paulo. A obra teve início no final de dezembro de 2024 e terminou no dia 15 de maio deste ano. A via recebeu uma nova camada de rolamento e uma nova rotatória. A Avenida Juscelino Kubitschek possui 4,3 km de extensão. Ela interliga o trecho no sentido Anhanguera e a rodovia Professor Zeferino Vaz, sentido Paulínia-Sumaré e Paulínia-Campinas. Segundo o secretário de Obras, Edilson Fernando dos Santos, houve diversos motivos que levou à revitalização. Ele garante que vai trazer segurança e durabilidade no asfalto. A Avenida JK, ela chegou num estágio muito crítico de severidade nas suas patologias, que os reparos, as operações tapa-buracos já não eram mais suficientes, então a gente ficava naquela situação. Então chegava período de chuva, a gente tinha certeza que tinha que ter intervenção tapa-buraco constante, então a população reclamava, porque por mais que você faça um serviço adequado de tapa-buraco, nunca vai ser igual uma camada de rolamento perfeita, lisa. A gente sempre vai ensaiar para ver se a estrutura está trazendo os números adequados de tensão ali naqueles pontos. Com relação à segurança, é basicamente sinalização. Então é uma obra que é bem sinalizada. As vias onde tem, as faixas onde tem as intervenções, elas são bem sinalizadas para justamente evitar possíveis acidentes. O secretário de Transporte, Valcir Emerick, destaca a importância dessa nova rotatória e das novas sinalizações implantadas. Ele levanta questões de mobilidade além da Juscelino Kubitschek. As rotatórias, elas são elementos aí das malhas viárias que elas podem trazer algumas vantagens e desvantagens. As vantagens que ela traz é que elas não precisam ser semaforizadas, que o motorista, ao se aproximar de uma rotatória, ele tende e ele necessita diminuir a velocidade. Então, isso evita a área de conflito. Os veículos, eles acabam tendo que se disciplinar, o próprio motorista, acostumar com esses equipamentos na malha viária e a diminuir a velocidade e a fazer o trânsito, que o trânsito flua e se auto-organize. Trânsito de pedestres, porque a rotatória ela traz essa desvantagem. O trânsito de pedestre
é dificultado pelas rotatórias, porque o pedestre tem que também fazer toda a circunferência da rotatória. Você não pode colocar uma faixa de pedestre no meio da rotatória, porque os veículos estão andando em curva, isso aumenta o ponto cego e aumenta o risco de atropelamento. Logicamente, sempre há pedidos para que façam melhorias no local. E é uma questão de política pública mesmo, uma decisão de política pública em relação à mobilidade urbana, fazer a rotatória. E na rotatória com a Avenida José Lozano, tem sim um estudo e um projeto já pronto para a implantação da terceira faixa na rotatória e também de sinalização semafórica. No entanto, o caminhoneiro Gilmar de Souza reforça a importância dessa obra ser realizada nesse trecho. Ao mesmo tempo, demonstra alguns descontentamentos. Na esperança de que devem construir um anel viário, na Juscelino Kubitschek, ele cobra uma possível solução de melhoria para a cidade. Precisa fazer essa obra, precisou dessa obra, né? Só que mais um balão também já, a gente não sabe também se foi tão essencial assim, que de primeiro se descia mais rápido, agora fizeram o balão no meio, né? Na verdade vai ter que parar de novo, né? Se tivesse uma outra alternativa, tipo um anel viário, alguma coisa, seria mais prático para o caminhoneiro e para a população também, né? Igor Gabriel, motorista autônomo, e Roberto Carlos Medori, motorista de ônibus, contam como foi favorável essa manutenção para a via. Todavia, para ambos, é desnecessário o excesso de rotatórias e sinalizações semafóricas ao redor da cidade. Isso faz com que a intensidade do trânsito aumente. Melhora no deslocamento. Antes dessa obra tinha muito buraco, remendo no asfalto. Fica difícil pra você andar, é ruim de andar. Ia melhorar se tivesse um acréscimo de mais uma faixa, para a pessoa poder deslocar melhor. Mas do jeito que estão mexendo lá, tá a mesma coisa. Vamos ver o que tá esperando a gente aí. Se vai melhorar, se vai piorar. O importante é estar buscando melhorias. Ela contribui para a água, bom, sim. A melhoria da cidade de Paulínia. E essa terceira rotatória, para o senhor, é algo benéfico ou atrapalha o trânsito no horário de pico? Na minha opinião, ela vai atrapalhar, sim. Na hora de pico é muito caro. O pessoal vai se atrapalhar um pouco. E eu acho que vai contribuir para acidente, sim. Precisa ter mais estruturamento, os fiscais aí, os amarelinhos. Enfim, é meio complicado. O fluxo da avenida permanece livre para quem entra ou sai da cidade, tanto para quem vai em direção a Anhanguera, quanto para quem vai em direção a Campinas. Foi uma matéria assim, a mais de boa que eu já fiz na minha vida, sendo que eu só fiz duas, né? Essa daqui foi muito tranquila porque eu peguei assuntos leves. Inclusive uma dica para você que está começando na faculdade de jornal: faz matérias mais leves. Eu queria pegar um outro tema mais pesado, só que o professor não deixou. A minha área é o jornalismo policial. Essa daqui foi minha primeira matéria de cidadania. E essa daqui do impresso foi policial, segurança. Só não tem um roteiro mais aqui. Eu não sei se está no meio da minha pasta, né? Comparando o impresso com o rádio tem muitos pontos positivos. Você só chega lá, chega com o gravador no celular, você vai entrevistando a pessoa, conversando com a pessoa, só monta o roteiro e só fala, é coisa rápida. O jornal impresso não, demanda mais tempo. Você tem que parar, sentar e começar a escrever. Em escrever você desenrola rapidão. Você leva muito mais tempo revisando do que escrevendo. Você vai vendo onde que tá os erros, onde que precisa melhorar, palavras que seriam ótimas sugestões. Tem que ir tirando um monte de fotos e vendo o que ficou mais bonitinho e até mandar pro editor imprimir e tudo mais. O jornal impresso é bom porque é a mídia que eu mais gosto de consumir. Você não entende uma informação, você consegue ir lá, ler, reler. E o rádio não. A informação é muito mais rápida, passa muito mais rápido. Tem 5 minutos de informação, depois passa pra próxima e tipo assim, é tudo muito rápido e muito aglomerado, sabe? No geral eu gosto muito dos dois. E na questão de produzir, se você estiver começando agora, vai pegando matérias mais de boas, matérias que sejam acessíveis para você, dar uma buscada, uma olhada nos sites de notícias verificados e que seja de fato uma informação verídica, porque assim você vai engatinhando e depois você vai aumentando um pouco o nível de dificuldade conforme a sua vontade e a sua necessidade. É basicamente isso que eu tinha para dizer, que eu tinha para mostrar aqui para vocês. Isso daqui
ainda é o primeiro episódio desse quadro. Espero muito que vocês gostem, que tenham um feedback bacana. E não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Todos os vídeos eu vou trazer vídeos de faculdade, de dia a dia e de jornalismo. Eu vou estar também disponibilizando aqui embaixo para vocês o link da minha matéria de rádio completa para vocês estarem escutando, para vocês estarem avaliando. E é isso, pessoal. Valeu, Folifei, tchau e até o próximo vídeo.